Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Bruno. E hoje nós vamos falar sobre a nova série do universo de Star Wars, Ahsoka. Sem mais delongas, vamos lá! Ahsoka é, como eu disse, uma série que está disponível no Disney Plus e se passa dentro do universo de Star Wars. Ela foi lançada no dia 22 de agosto desse ano e encerrou a sua jornada no dia 4 de outubro, agora, ou seja, 2 dias antes da gravação desse podcast. A série teve 8 episódios, foi criada por Dave Filoni e tem como protagonista Rosário Dawson, além de outros atores como David Tennant, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, dentre outros. A série, ela acompanha Ahsoka Tano, que é uma Jedi, e ela a gente basicamente acompanha a jornada dela em busca de um mapa, porque ela quer destruir esse mapa que pode levar alguns vilões que estão procurando ele a encontrar Thrawn, que é um membro importante do já derrotado Império Intergaláctico, que, caso retorne, pode causar muitos problemas aí para os nossos heróis, digamos assim, e para Nova República que está no poder. Cara, que belíssima surpresa foi a Ahsoka para mim. Para quem não sabe, a Ahsoka Tano é uma personagem que ela surge nas animações, se não me engano ali na animação de Clone Wars, né, de Guerras Clônicas, e depois ela segue ali, é mais desenvolvida, se não me engano, em Star Wars Rebels. Mas, assim como outros personagens, como a Sabine Wren, o Ezra, dentre outros personagens que estão aqui, que também surgiram nessas animações, e que, assim, eu nunca assisti essas animações. Na verdade, para não dizer que eu nunca assisti, eu assisti 3 episódios de Rebels e 1 episódio de Clone Wars, o que não é muito significativo, claramente. Então, eu não conhecia também esses personagens. A gente viu também a Ahsoka na segunda temporada do nosso querido The Mandalorian. E eu gostei muito da personagem ali, cara. A Rosário Dawson, ela tem uma presença muito forte, ela tem uma espécie de aura ali que ela realmente parece uma Jedi, ela tem um ímpeto, uma presença que realmente é muito bacana de acompanhar, bem como existe uma questão ali da diferença, né, da Ahsoka Tano em relação à aparência para outros Jedi, pelo fato dela usar 2 sabres, dela ter os sabres brancos, ela tem todo um estilo de luta muito próprio também, que inclusive a gente vê muito bem apresentado no primeiro episódio da série. Então, assim, a primeira temporada de Ahsoka, pra mim, cara, foi uma excelente apresentação. Assim, uma apresentação em live action, né, digamos, dessa personagem. Apesar de a gente já ter visto ela em The Mandalorian, ela tem uma participação menor, né, na segunda temporada. E cara, acompanhar ela aqui com muito mais tempo de tela, sem conhecer, como eu falei, a personagem, é muito legal. A gente vai falar aqui, tá, galera, com muitos spoilers da primeira temporada. E pra quem não assistiu, pra quem tem dúvida, de repente, Rafa, mas será que eu consigo assistir a série sem ter assistido as animações? Cara, dá super tranquilo assistir todo o contexto, basicamente, que tu precisa pra assistir. Tu tens, é dado pra ti na série, não é muito difícil de acompanhar. Na verdade, Star Wars ele já tem essa mania, né, de jogar meio que a gente no meio da situação ali acontecendo, e a gente vai ter meio que pegando certas informações. Aqui, se tu começares a assistir diretamente por aqui, nunca tiver assistido as animações, talvez faça falta, talvez a gente não pegue algumas coisas, a gente não capte algumas coisas. Existe ali alguma questão relacionada ao Ezra que talvez fragilize um pouquinho a experiência no início, porque a gente não tem essa ligação com o personagem que também é das animações, mas de modo geral, cara, questão de entendimento e tal, dá super pra entender sem ter acompanhado as animações. Mas enfim, sem enrolar mais, eu quero que tu fales, Bruno, também, do teu ponto de vista, assim, quais são as tuas primeiras impressões sobre a Ahsoka? É Star Wars, né, cara? O universo de Star Wars é maravilhoso, é lindo. A gente teve um deleite aí com Mandalorian, foi maravilhoso. Só que a gente vai... Acho que a maioria da galera vai pro Star Wars por causa do sabre de luz, pra ver o pessoal empurrando os outros empurrando os outros com a força. Pra ver os caras jogando pedra nos outros com a força, entendeu? Então, o pessoal gosta de Star Wars justamente por causa... Justamente não, né? Mas isso é um ponto forte de Star Wars, que é ver Jedi, sabe, de luz. E a série da Ahsoka, ela mostra isso e, cara, é muito bom. Eu achei a série muito boa no geral. Mas, assim,
eu acho que faltou um pouco mais da coreografia nas lutas. Eu acho que as lutas são um pouco mal coreografadas, entendeu? Tipo, eu vejo ali um pouco de pausamento ali no confronto, exceto acho que no episódio do Anakin, mas nos outros episódios tem um pouco assim, faltou um pouco mais de ensaio nessa questão da coreografia da luta. Mas, cara, quem gosta de Star Wars vai adorar essa série, porque literalmente é a essência de Star Wars, é o Império contra os Jedi. Então, é maravilhoso. A série, ela é muito pautada em laços pessoais e ela vai paulatinamente adentrando mais num aspecto aventuresco. Eu acho que talvez a principal crítica que eu tenha com a série é mais sobre o seu final. Eu acho que o final, ele não mantém o mesmo nível do início, ele é bom, ele funciona, ele encerra os arcos que ele tem que encerrar e tal, mas e o final que eu digo ali, os 2 últimos episódios, tá? Talvez os 3 últimos episódios, eu acho que são episódios que eles destoam um pouco dos 5 primeiros, especialmente do 4º e do 5º episódios, assim, que são um esculacho. O 5º episódio eu me arrepiei todinho assistindo em diversos momentos, do 4º também um excelente episódio. Mas eu acho que ela começa melhor do que ela termina, ainda que talvez o meio dela seja o melhor. Eu acho que ela vai numa crescente até o meio e depois ela decai, assim, de maneira significativa, mas em nenhum momento, nem de longe, ela fica ruim, definitivamente. Mas assim, o ponto que eu quero chegar é que talvez a maior crítica que eu tenho em relação à série é o fato de que existe uma dificuldade da série conseguir encaixar a parte política. Não sei se dificuldade, mas tentando elaborar. Eu acredito que, assim, a série no início, ela vai fazendo uma boa dinâmica entre a parte aventuresca, os arcos pessoais ali. É uma questão mais política, acho que a gente vê muito isso, se não me engano, não sei se é no 2º ou no 3º episódio, quando elas encontram, quando a Ahsoka e a Hera Syndulla encontram aquele local ali, que ainda tem uma galera que é leal ao Império e etc. E aí, quem reconheceu ali, inclusive o carinha que faz o personagem principal ali, dessa galera, né, que ainda é leal ao Império, é os médicos ali, é o cirurgião plástico que fez House. Tá? E, enfim, só dando um adendo, nada a ver aí pra vocês, essa curiosidade. Mas a série, até esse momento, eu acho que ela vai conseguindo fazer um equilíbrio bacana entre trazer esse lado da política com a parte aventuresca. Eu acho que depois, e aí talvez a cena que mais reflete isso pra mim seja quando a Hera consegue meio que se livrar das consequências das atitudes dela, porque chega lá o C3PO dizendo que foi enviado pela Leia com uma mensagem lá pra tipo, olha gente, na verdade ela autorizou aqui a missão, não sei o quê. Assim, é meio frágil pra mim, sabe? E eu acho que é porque dá aquela sensação, acho que talvez por eu ter vindo de Endor, que tem, assim, um aspecto político incrível e é uma série excelente, provavelmente uma das 3 melhores coisas que eu já tenha assistido de Star Wars, talvez eu tenha sentido falta. Ainda que eu entenda e que eu aceite essa migração pro lado mais aventuresco no final, eu acredito que talvez essa parte política, ou ela pudesse ter tido um cuidado um pouco melhor, ou, não sei, talvez pudesse ter tido um encerramento, em certo ponto, mais adequado, de forma que a gente pudesse ir para esse lado aventuresco um pouco mais desamarrado, livre, sabe? Eu acho que em certos pontos, em certos momentos, existe uma forçada, assim, desse arco da Hera para se encaixar ali dentro, e aí... Não sei, eu tive um incômodo, mas muito mais pro final, como eu disse, até certo ponto, a série vai bem nesse sentido e depois ela deixa um pouquinho a desejar, mas nada realmente que traga uma grande problemática pra mim em relação à série, mas ficou essa ressalva pra mim, sabe? Cara, eu tenho um problema gigantesco com a Nova República, porque nas séries que eu vi em relação a Star Wars, a Nova República é muito ruim, cara, e tipo, não é ruim, tipo, igual o Império, mas tá chegando naquele ponto, porque literalmente, parece que todos os remanescentes do Império foram trabalhar na Nova República, mas não só trabalham, mas também exercem cargos de poder ali. Porque a gente vê que a Hera, ela tenta avisar de um perigo maior, mas as pessoas que estão no poder, elas são tão incrédulas, são tão chatas, pessoas tão irritantes, que
fica chato ver essa questão da politicagem, que é uma coisa muito boa em Star Wars, porque é todo tempo, eu não acredito nisso, isso é sacanagem, não sei o quê. Então, parece que a palavra de uma general, uma pessoa que é totalmente importante, que esteve em guerras, que, sabe, deveria ter o seu peso ali, deveria ter a sua influência, não conta nada, entendeu? O que conta é literalmente que os caras pensam, que eles falam, mas isso tudo é fictício, isso tudo parece lendas, parece contos, parece que veio de uma história. Porra, cara, literalmente teve ações de Jedi, de Siths, então, tipo, não tem por que descredibilizar a Era em relação a isso. Quando um general chega pra ti e fala, olha, galera, eu tô com medo que isso aconteça, bora investigar, bora tentar ver se a gente consegue evitar isso, ou de uma maneira prematura, antes que se torne uma coisa grande, aí o pessoal da Nova República vai falar, mas aí tu tá querendo atrás de nossos recursos, porque não sei o quê. Aí eles levam pra parte da política muito feio, muito errado, entendeu? Naquela questão que parece corrupção, mas é aquele negócio feito mal e porcamente. Porque tu olha e fala, esse cara é um vilão, esse cara é um vilão, esse cara é do mal, esse cara é do mal. Ele é um vilão. Porque tudo que a Era fala tem o seu fundo de verdade. Tudo bem que a gente tá vendo pela perspectiva dela, a gente sabe que realmente, de fato, é aquilo, e o pessoal tá ali na sua bolha, tá ali na sua realidade, tem a expectativa de que não é, entendeu? É incrédulo. Mas, ela é uma general, ela já passou por guerras, ela tá ali naquele posto porque ela conquistou aquilo com mérito. Aí chega os caras que não tiveram porra nenhuma, participação nenhuma, são tudo político de merda. Aí fica, a gente não acredita em ti, a gente não acredita em ti. Então por que ela é general, caralho? Não faz nem sentido, entendeu? Os caras literalmente não acreditam na general que eles colocaram pra ser general. Aí fica o tempo todo isso, o tempo todo esse negócio de, tu vai perder o teu posto, tu vai ser suspensa, não sei o quê. Então, realmente, nessa questão de politicagem, a série, ela pecou muito. Elas tentaram botar um meio termo, tentaram equilibrar a balança, colocando a Leia e a outra, não sei se é Commodore, não sei como é o nome da posição da outra senadora lá, a favor da Era, mas mesmo assim ficou muito ruim aqueles outros senadores, entendeu? Que ficaram o tempo todo falando, isso é mentira, a gente não acredita em ti, tu só quer recursos, não sei o quê. Aí ela vai falar, mas vocês têm que ver que, citando a série, já aconteceu isso em Mandalorian, teve aquele problema lá com aquele general, não sei o quê. Aí eles, mas aquilo foi um caso isolado. Os caras literalmente sumiram com uma turbina super propulsora de um depósito onde trabalhava quase todo mundo ali, trabalhava pro Império. Sumiram com o negócio. Aí já aconteceu esse problema em Mandalorian. Aí o cara vai e fala, mas o Império, ele não tá organizado, ele tá desorganizado, é um pingo ali, um pingo aqui. Mas, cara, se acontece, tu tem que se policiar. Os caras não acreditaram na questão do Mandalorian, caso que dá merda. Por que o cara vai falar assim, não pensa assim, a gente não acreditou na questão do Mandalorian lá, e quase deu merda. Bora ouvir isso daqui, bora tentar avaliar isso daqui, tentar pelo menos ter uma certeza, acreditar na Era, falar assim, Era, tudo bem, a gente vai te dar um recurso aqui limitado para te tentar fazer isso, se não der certo, tudo bem, mas se der certo, pelo menos a gente evitou de uma forma prematura que acontecesse uma catástrofe. Tudo isso peca um pouco porque é mais questão de seguir o roteiro, entendeu? De falar, a gente precisa da história, então bora colocar esses pau no cu aqui na liderança pro roteiro seguir, pro roteiro ser linear, para acontecer as coisas que tem que acontecer. Então isso enfraquece um pouco na questão da visão política da série. É a questão da soberba, né, velho? Eu acho muito interessante quando a gente assistiu Mandalorian e assistiu Endor. Vim assistir a Ahsoka. Eu não sei se tu chegou a assistir Endor, eu acho que não. Mas não. Tem uma coisa muito top, cara. Cara, Endor é incrível, mas assim, tem uma coisa muito legal, que é tu ver uma espécie de relação de espelhamento entre o Império e a Nova República. O Império, que era teoricamente os malvados, e a Nova República, que teoricamente são os bonzinhos. Só que o que acontece?
No Império, lá em Endor, tem um momento onde tem uma pessoa lá que tá falando, olha, tá tendo uns roubos, teve um roubo aqui, o X, o Y, o Z. E assim, eu tô achando que esses roubos, eles são coordenados, que os rebeldes, eles estão armando alguma coisa. E tem um maluco lá que fala, mano, nada a ver isso aí, tá surtando. Ou então, tipo, ó, eu preciso de provas que isso realmente tá interconectado. E aí, assim, a gente vê que o Império caiu, pô. Justamente porque eles desacreditavam os rebeldes, né? Existe um papo também sobre essa lógica que, tipo assim, é porque a gente acha que os rebeldes, eles são, tipo, células rebeldes desconectadas que não são organizadas e tal. Então, na verdade, eles tinham essa organização depois de um tempo, né? Tipo, realmente, durante muito tempo ali na história de Star Wars, os rebeldes, eles lutavam meio que em células separadas e depois houve ali uma espécie de organização dessa aliança, houve a aliança rebelde, né? Mas o fato é, o Império também desacreditou que os rebeldes podiam ser fortes, estar unidos ali e ferir eles de alguma forma. A mesma coisa a gente vê de uma outra perspectiva agora. É muito sobre o poder. O poder, ele cega, né, essas pessoas. E é muito também sobre... Existia uma questão das pessoas que só vivem na política, que nunca precisaram lutar uma batalha, nunca precisaram estar em campo. E assim, tanto literal quanto metaforicamente, não precisa ser uma batalha literalmente de pegarem armas, mas de estar envolvido ali mais com as mãos na massa, né, naquela situação. E aí aquelas pessoas ascendem ao poder sem entender, sem dar valor para os soldados, né, para as pessoas que realmente estiveram vivendo aquela realidade de uma forma mais brutal, né, de uma forma mais intensa. E isso, cara, é muito legal de acompanhar, é muito legal de ver esse reflexo, né, esse espelhamento de um no outro. Querendo ou não, são basicamente sempre políticos, ou quase sempre políticos, que desacreditam do poder daqueles que os enfrentam, entendeu? E, cara, isso é poder, mano, é soberba. E é muito legal acompanhar isso também, tendo assistido Mandalorian, porque a gente vê que a gente tem ali o personagem que é mais idoso já, que acho que é um ator asiático que faz, que ele é mais idoso, eu esqueci, acho que é Carson Teva o nome dele, uma coisa assim. Que é o piloto lá que a gente vê que ele é impedido também pela burocracia da Nova República de fazer o que ele tem que fazer. E a gente meio que acompanha esse kit novo, né? Justamente com a Hera. E aí ela meio que precisa ter essa atitude rebelde, digamos assim, e provavelmente deve ser muito inspirada na essência da personagem dos desenhos. Não, mas enfim, cara, essa questão política é muito legal de acompanhar ainda, como eu disse, assim, eu senti falta de um pouco mais dela aqui, mas eu acho que eu entendo que talvez não fosse o foco dessa série pra esse momento aqui. E essa questão da política também, ela fala mais sobre aquele círculo vicioso, né? Como um círculo vicioso, no caso, que é tipo, pode mudar o poder, mas as ações são sempre as mesmas. Porque não importa se tá o Império ou a Nova República, vai ser sempre uma merda. E é literalmente isso que a série mostra. Que não importa o que aconteça, vai sempre ter uma oposição. E quem tá no poder ali vai sempre menosprezar, vai sempre achar inferior a oposição e acabar se ferrando por causa disso. Falando em ciclos viciosos, eu vou falar do arco da Ahsoka. Porque... cara, eu acho muito legal, acho muito doido assim. Já para falar que a série ela tem uma qualidade de visual muito grande, de cenário, de fotografia, figurino, trilha sonora. Cara, ela é muito caprichada, muito bem realizada. Tipo, basicamente em tudo, em todos os cenários, em todo momento, ela tá muito bem, ou quase todo momento ela tá muito bem. E assim, e um arco sobre o qual eu quero falar é sobre o da Ahsoka, que afinal é a protagonista. Eu acho muito legal a gente acompanhar a relação da Ahsoka e da Rey, da Sabine Wren. Porque existe muito essa coisa, assim, eu li um pouco sobre o que era a personagem, né? E eu vejo que, assim, a personagem antes, pelo visto, ela já passou por uma evolução onde ela era muito audaciosa, ela tinha as atitudes, digamos, inconsequentes dela. E ela fala isso, né? No final da série, ela fala que ela já teve a sua cota de decisões difíceis para serem tomadas. E é muito interessante como ela começa a série com uma espécie de rusga ali com a Sabine, né? Elas estão separadas, depois elas vão se juntar, então tu vê que tem uma história ali. Provavelmente quem assistiu as séries animadas vai saber melhor, mas como eu não conheço, eu tive que entender essa história através dessa série.
E eu gosto muito da relação delas, porque eu gosto como elas vão se espelhando e se enxergando uma na outra, sabe? Se auxiliando, entendeu? Como eu assisti muito os vídeos do PH Santos acompanhando a série, ele traz uma coisa que é muito interessante. E é como elas entendem que a Ahsoka meio que aprende a ensinar sem ensinar, e ela entende que a Sabine tem que aprender achando que não está aprendendo, sabe? Ou seja, ela aprende muito através dos erros dela. Mas existe um espelhamento da relação delas com a relação da Ahsoka e do Anakin, né? Ou seja, do que viria a se tornar o Darth Vader. Esse espelhamento é muito legal de acompanhar, principalmente na transformação que a gente vê nos magníficos 4º e 5º episódios. No 5º episódio, cara, quando a gente vê aquela situação onde a Ahsoka tá meio que entre a vida e a morte e tal, e ela meio que encontra o Anakin, né, na projeção ali, naquele ambiente, espécie de limbo, né, naquela transição. Cara, é excelente, assim, como o Anakin, como personagem. Primeiro, ele tá muito bem interpretado pelo Hayden Christensen aqui. Eu acho que é a melhor interpretação do Hayden Christensen como Anakin Skywalker. Mas, além disso, eu acho muito legal a gente ver ela passando por essa jornada e a gente vê ela enxergando, ela percebendo que já existiam traços de Darth Vader no Anakin que ela nunca tinha percebido. Mas que, mesmo assim, depois a gente vê como é muito louco que, de alguma forma, ele ainda conseguiu ser um ótimo professor, ou um mestre muito bom para ela. E ela verbaliza isso, né? E ela traz para ela esse cuidado que ele teve com ela, de repente, para refletir, digamos assim, para modificar a sua relação com a Sabine lá no final, né? Ela fala sobre como o Anakin sempre apoiou ela e que ela entende que ela precisa fazer a mesma coisa com a Sabine. E, cara, toda essa transformação, essa jornada pela qual elas passam, as duas, né? A Sabine, ela vai aprendendo através dos erros dela, ela comete erros, eu não vou dizer que erros, mas ela toma decisões que são muito contestáveis, porque ela tá presa no passado, ela tá presa na ligação que ela tinha com o Ezra, sabe? E ela toma essas atitudes com base nessa ligação, com base nessa relação que ela tinha com ele. E aí, cara, é muito interessante quando a gente vê lá no final, onde ela toma a decisão de voltar. De certa forma, é muito interessante, porque enquanto ela tá presa no passado, ela toma a decisão de avançar, né? Então ela sempre avança e toma decisões contestáveis em relação a isso pra encontrar o Ezra. E aí, no final, quando ela meio que deixa o Ezra ir, e é meio que uma forma da série dizer que ela tá desapegando do passado e vai passar a olhar pro futuro, porque o futuro dela é com a Ahsoka. O futuro dela é estar do lado da sua mestra. A gente também vê isso, de certa forma, com a Ahsoka, mas no arco dela é muito sobre o caminho que ela poderia... Quais os caminhos que ela poderia tomar. Percebe-se que ela estava tomando um caminho que podia ser meio obscuro, ou que ela tinha algumas decisões ali para serem tomadas e poderiam levar ela para um caminho que... Não vou dizer que o mestre dela teve, porque, sei lá, não vou dizer que ela ia se tornar o Darth Vader, mas que talvez ela não estivesse enxergando que nela também já pudessem haver traços de algo que não seria o que ela, de repente, gostaria de ser, né? No fim das contas. O Anakin, ele fala que o cerne dos Jedi era manter a paz, mas que, na verdade, ele entendia que agora eles tinham que se modificar, né? E escolher a guerra, ou, enfim, lutar as batalhas lá que eles tinham que lutar. E a Ahsoka, ela demonstra que ela não concorda com isso. E ela ainda acredita que os Jedi, eles têm que agir para manter a paz. E a gente percebe que, de repente, ela entenda que talvez ela não estivesse tomando as melhores atitudes para isso. E quando tem a transformação na luta, cara, inclusive, é muito bom, assim, o combate deles, como no final, quando ela luta contra o Anakin ali, naquela situação, que ela tem a chance de derrotar ele, de matar ele, entre aspas, né? Aí, tipo, ela pega o sabre, mas ela abre mão do sabre. Então, ela literalmente abre mão do sabre vermelho, como... na série, a gente vê que naquele momento o rosto dela se transforma e aí depois ela muda as feições, e a mesma coisa a gente vê refletida no próprio Anakin, né? Como pra confrontar ela naquele momento, ele toma meio feições de Darth Vader e depois toma feições de Anakin de novo pra dizer, talvez ainda ache esperança pra você. E aí a gente vê essa transformação dela demarcada nas atitudes, em espelhamento de atitudes dela, entre a primeira e a segunda metade da temporada, mas principalmente também no figurino. Tu vê como o figurino dela é escuro,
ela tá em ambientes escuros e tal, várias vezes, na primeira metade, depois ela veste o branco, ela veste a luz, né? É como a gente vê no início, por exemplo, quando ela sobe na nave pra lutar numa cena muito foda, pra defender a nave, e ela sobe pra lutar. Tudo bem que ela tá lutando pra defender a nave, mas ela sobe pra lutar. E aí no quinto episódio, né, depois que ela tem essa transformação, ela sobe na nave de novo, mas ela sobe com as mãos nuas, ela sobe pra fazer contato com aquelas baleias, né, pra seguir atrás da Sabine, mesmo depois da Sabine, entre aspas, ter traído ela. Então tem transformações muito legais, muito bem realizadas. O PH Santos, inclusive, ele traz alguns vídeos onde ele mostra em cenas. Eu já tinha percebido o quão belo e algumas composições ele muito fodas, inclusive, porra, aquela cena do Anakin, cara, andando nas sombras, e tu vê que vai, tipo, transformando ali entre Anakin e Darth Vader, e tu vê que os traços do Darth Vader já existiam no Anakin ali naquele momento. Cara, a série é belíssima e ela vai mostrando essas transformações para além das atitudes do personagem. Ela mostra isso no figurino, ela mostra isso nas composições de cena, sabe? E é muito foda, cara, de verdade. Elas perdem no final, né? O Thrawn, ele consegue escapar. E também um puta vilão, sabe? Ele é um vilão mais centrado, ele é um vilão mais articulador. E é muito legal ver esse papel desse vilão que não é tão da batalha, mas mesmo assim ele consegue ser muito foda. É sempre muito legal ver vilões desse tipo. E a gente vê que ele consegue, né, no final, vencer, digamos, ele consegue escapar. Muito interessante, eu tô curioso pra saber se vai ter uma segunda temporada, espero que tenha. Ou então uma conclusão nessa jornada de alguma forma. E ver como é que vai acontecer. Porque o Ezra, por exemplo, ele parece que se conectou mais com a força quando ele ficou lá isolado. Talvez a Sabine, ela precisava ficar ali isolada com a Ahsoka, realmente para ter essa conexão também com a força, né? Que ela começa a ter ali mais pro final da temporada. Justamente, ela começa a se conectar com a força quando ela parece que está preparada para abrir mão do seu passado, né? Cara, que jornadas incríveis que a gente vê aqui, que série, assim, muito boa, cara. Muito, muito, muito boa mesmo, de verdade. Realmente, cara, agora que tu falou, parece que ela só conseguiu se conectar com a força depois pra poder ajudar o amigo dela a escapar, né? Então foi... Realmente, isso é um ponto aí a ser mostrado aí, porque eu não tinha me tocado nisso. Mas tem toda essa transformação dela, a questão de escolhas, como eu te falei, que tem aquela facilitação de roteiro, pelo menos no meu ponto de vista, eu não acompanhei toda a história da Sabine, na questão do passado dela, mas como eu falei, ela é uma pessoa emocional, ela tem todo aquele apego ao amigo dela, que no caso é o único vestígio de família que ela tinha, porque ela perdeu tudo, então ele era o pouco que ela tinha, mesmo que parecia que ela não considerava a mestra dela tanto assim, até porque a mestra dela também abandonou ela. E essa questão, eu acho que, cara, tu teve uma análise muito maior da série do que eu, porque eu acho que eu vi a série de uma maneira muito rasa. Como eu te falei, pra mim o melhor episódio é o episódio do Anakin, que tem toda aquela questão dele, como tu falou, daquela transição dele de Anakin para Darth Vader, que vai mostrando que todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado mal, é questão mesmo de escolha, entendeu? E só que ela conseguiu escolher o lado dela, mesmo que todo mundo fala, pelo menos nesse universo, que o Padawan, ele sempre se parece um pouco com o seu mestre, né? Então, só que ela tinha essa opção, ela tinha esse caminho que ela poderia seguir, que era um caminho mais escuro, aquele caminho solitário, e parecia que ela estava indo em direção a esse caminho. E que se ela não passasse por esse último treinamento que ela teve com a Anakin, provavelmente ela teria chegado cada vez mais perto do lado negro da força. Então, a série, ela mostra isso de uma maneira magnífica, e tu falando sobre a série aqui na nossa conversa, fica mais visível, entendeu? Eu acho que pelo fato da gente não ter tanto conhecimento sobre os personagens, no caso eu ainda mais, fica mais raso o que a série mostra. Mas eu acho que para quem acompanhou toda a história, toda a jornada, deve ter sido mais incrível, mais maravilhoso o que aconteceu durante essa série, cara. E eu achei que foi muito bom, muito bom. A tua análise, então, em relação a isso, deixou a série mais elevada, assim, no meu quesito. Pra fazer mais alguns comentários, cara, primeiro, um comentário mais simples. Eu gosto muito do robô, do Yang. Eu gosto do alívio cômico que ele traz, eu acho muito divertido, de verdade, assim. Eu acho que é um alívio, ele não é bobo,
mas ele é bem construído, ele traz alguns insights muito legais. Inclusive, ele tem uma cena muito triste, onde ele fala assim, eu falei pra elas que elas não deviam se separar e tal. É meio que aquela situação também onde tu vê que a Sabine, ela aprendeu com os erros dela, porque o Yang, ele sempre fala, olha, vocês são mais fortes juntas, vocês têm que ficar juntas. Mas em certo momento, ali na floresta, no episódio 4, elas se separam, e aí elas acabam perdendo. Lá no final, no 8º episódio, a gente vê que a Sabine escolhe não se separar. E provavelmente se ela tivesse se separado ali, a Sokka teria perdido. Ela teria sido derrotada ali, ou teria sido morta pela Morgan e pelos Stormtroopers ali. Então, cara, essa é mais uma vez, né, um local, uma forma que a gente vê da evolução dela. E cometer erros, tudo bem, mas se manter nesses mesmos erros é um problema, né? Então, a gente percebe que a personagem, ela evoluiu de alguma forma. Mas, enfim, a questão é, o robô eu acho muito legal, cara. Eu gosto muito do aspecto que ele traz, tanto de alívio cômico, né, em certos momentos, mas com comentários muito simples, que são muito bem colocados, que não quebram o ritmo, que não quebram o tom ali mais sério, e mais, até às vezes mais soturno da série, mas... E traz uma certa leveza, né, pra ela, e ao mesmo tempo o personagem, ele tem também insights muito legais. Por exemplo, ali no final, quando ele tá conversando com o Ezra, e ele fala sobre a relação entre mestre e aprendiz, ela é complexa e tal, mas ela é muito significativa. Ele tá falando com Ezra, só que a gente sabe que ele não tá falando pro Ezra, ele tá falando pra Sabine, que tá no fundo. Então, é um personagem muito legal, e ele é muito sagaz. Ele é um robô, mas ele é muito sagaz, ele é muito coerente, né, nas coisas que ele traz. E aí, eu queria falar um pouco dos vilões, né, falando da Morgan, da Shinrachi e do Baylan Skoll. Primeiro, falar do Baylan, assim, porque, cara, que pena. Primeiro, a pena pela morte do ator Ray Stevenson. Inclusive, eu terminei de assistir recentemente, esse ano ainda, a série Roma, onde ele fez provavelmente o primeiro grande papel dele, que foi como Titus Pulo. E ver ele agora em Ahsoka, cara, a imponência que ele traz, ele parece um cavaleiro medieval, né, eu acho. Tem até aspectos ali da forma de luta dele, da roupa dele e da própria Shin também, que trazem esse aspecto medievalista pro personagem, mas assim, ele traz uma imponência, ele traz uma serenidade, sabe, que são muito legais, cara, que é uma composição de vilão muito bacana. Ele tem, inclusive, assim, eu não vou dizer que é um contraponto, mas ele é meio que a Ahsoka da versão má, digamos assim, porque o que acontece? Muitas vezes os vilões em Star Wars, principalmente, eles estão em busca do poder, ou eles são maus, porque eles estão do lado negro da força realmente e tal. E o Baylan tá ali meio que a favor dos vilões naquele objetivo, mas ele tem um próprio objetivo. E o objetivo dele tá algo, assim, apesar de não ter ficado tão claro pra mim, eu não ter compreendido tão bem, eu vejo que o objetivo dele não é necessariamente destruir os Jedi, não é tomar o poder pra si. É tipo, ele tem um objetivo maior, sabe? E isso dá uma camada maior pro personagem, que ele não é só mal por ser mal. Inclusive, eu acho muito interessante quando a gente vê justamente a disrupção que tem entre ele e a aprendiz dele, né? Que é a Shinrachi. É uma personagem que ela é mais simples, digamos assim. Ela é uma personagem que ela tá mais ali como o tanque, né? Ela é como a aprendiz, é ela que mais luta e tal. Eu acho que ela é fisicamente bem interpretada nessas cenas de luta, mas eu acho que é uma personagem mais simples, mas é que ela compõe bem a dupla de vilão ali com o Baylan. E eu acho muito interessante quando tem essa disrupção deles, né? Como ela tá em busca do poder, ela quer o poder, ela tem essa... Que inclusive tem uma frase incrível dele que é tipo assim: a pressa pela vitória lhe garantirá uma derrota. Que é uma frase muito boa, muito potente, inclusive, para aquele momento. E que é justamente o que acontece, né? Essa disrupção deles é muito interessante, porque mostra justamente que os dois, pelo menos naquele momento ali, né? Pra história, pra perspectiva que a gente acompanha, eles são vilões. Só que ela tá em busca do poder puro, ela tá em busca de ascender, né, digamos assim, de alguma forma. E ele não, cara, ele tá numa jornada própria, ele quer alguma coisa mais específica. E eu gosto muito da jornada, principalmente dele, sabe? E tem a jornada da Morgan, que eu acho uma jornada mais simples, mas ainda que é bem realizada. Eu acho muito justo e muito curioso que ela busca o reconhecimento o tempo inteiro, aí ela tem esse reconhecimento no final, ela tem o reconhecimento ali daquelas personagens que são personagens que eu não conheço tão bem, porque justamente elas surgiram ali nos desenhos, mas
daquelas personagens que são meio mais bruxas e tal, ela tem o reconhecimento, ela recebe o poder, mas o que ela fala? Pra receber esse poder, ela fala que ela dá a lealdade e a vida dela. E ela literalmente dá a vida dela no final, né? Porque ela acaba sendo morta pela Ahsoka. Ela buscou tanto poder e ela teve que dar a vida dela por esse poder, literalmente. Acho levemente poético, assim, o fato dela morrer dessa forma, né? E que ela morre ali. Parecia que ela ia ser, tipo, uma super vilã, entendeu? Parecia que ela ia, como tu falou sobre a outra, ascender, entendeu? Ela ia meio que tomar uma posição soberana ali, tipo, essa deve ser uma das boss final e tal, desse universo. Mas aí ela morre no final. E, tipo, o cara dá a escolha pra ela, entendeu? Ele fala, olha, alguém tem que segurar elas aqui pra gente poder ir embora. Aí ela fica meio receosa, assim, tu vê que ela fica meio receosa. A atriz, ela passa isso, entendeu? Que ela, tipo, fala, porra, eu fiz tudo isso pra acabar aqui. E é muito legal, cara, a gente ver como o Thrawn, ele age, né? Porque tu vê que, basicamente, em nenhum momento ele manda. Ele manipula as pessoas pra que elas façam o que ele quer. Cara, puta vilão, velho. Ele é um vilão diferenciado, cara, porque a gente vê hoje em dia, os vilões, eles estão muito... As pessoas, elas estão coringando muitos vilões, elas estão fazendo os vilões serem basicamente sádicos, loucos, entendeu? Pode ser que ele tenha todas essas características, entendeu? Só que tu vê, tipo, uma calma, tu vê que ele não tem aquele desespero, tu vê que ele aprende com os erros dele, que ele já chegou a falar, um Jedi já destruiu todos os meus planos, e eu subestimei ele, entendeu? E eu não vou cometer esse erro de novo. Então a gente vê que ele, parece que ele tá jogando xadrez ali, entendeu? Parece que ele é um jogador de xadrez. Então ele começa a mover as peças, ele começa a influenciar, a fazer com que as peças façam a vontade dele, entendeu? E ele faz isso, parece que com a mesma cara, entendeu? Da mesma forma. Tu não vê ele coringando, tu não vê ele falando que, porra, esse cara, tu não vê ele rindo, tu não vê ele, entendeu? Ele é um vilão totalmente centrado ali. Parece que ele é literalmente um empresário e tá tentando crescer no mundo dos negócios, entendeu? Ele não tem aquela loucura, aquela coringada que os vilões têm, que vem mostrando nas últimas obras e tal. Eu acho que ele é um vilão diferenciado em relação aos outros, cara. Gostei da tua terminologia, cara. Ele parece um jogador de xadrez mesmo. É bem isso. Ele arma tudo ali, ele mede muito bem, né, o que é aceitável, o que não é, de perdas e tal, como ele maximiza o potencial dele de vitória, mesmo aceitando certas derrotas. É um vilão que, assim, é uma coisa que a gente não costuma ver, né, é aquele vilão que ele não se deixa levar pelas emoções. Ele podia caçar o Ezra, caçar a Ahsoka de qualquer jeito, porque o Ezra foi que derrotou ele, assim, e meio que levou ele para aquele exílio no passado. Ele podia caçar a Ahsoka porque justamente ela é uma Jedi, então, pô, vou caçar porque fui derrotado por um Jedi e tal. E não, cara, tipo, o meu objetivo é sair daqui e eu vou maximizar minhas chances de sair daqui. O que vai acontecer? Se as pessoas que eu odeio continuarem vivas, problema deles, entendeu? Eu vou cumprir meu objetivo e eu vou maximizar minhas chances de cumprir esse objetivo. Cara, muito legal, de verdade, muito legal. Realmente, ele é um vilão notável, assim, e é aquela questão, ele é um vilão que a gente não espera um confronto direto entre o vilão e o mocinho, porque a gente não vê ele agindo de maneira própria, entendeu? Ele não fala, me dá um blaster aí que eu vou atirar nessa porra, então eu tenho uma espada fucking aqui Jedi também, alguma espada negra, alguma espada mística aqui que é pra poder enfrentar o Jedi cara a cara. Não, ele é o vilão que tá em cima, arquitetando, manipulando, ali fazendo de todo mundo sua marionete, e que se ele for pego, provavelmente ou ele vai ser preso ou vai ser morto, e ele não vai poder fazer nada em relação a isso, porque o poder dele literalmente tá na cabeça, tá na estratégia, tá na mente. Então é um vilão diferenciado, cara. Eu acho muito bom. Não sei que eles mudem isso na segunda temporada, coloquem ele numa armadura e alguma coisa assim que deixe ele um pouco mais overpower pra ter aquele confronto no X1, mas por enquanto, pontuando ele tá ótimo dessa forma. Acho que não precisa mudar ele como vilão, não. Ele tá melhor assim sendo esse manipulador, esse arquiteto, do que ali na linha de frente brigando e lutando como tem sido os outros vilões. Bom, cara, então falando das nossas notas, a minha nota pra primeira temporada de Ahsoka é 9. Eu acho, cara, uma ótima série, de verdade, muito, muito boa. Acho que eu já destaquei alguns pontos negativos, acho que o final decai um pouco, tem episódios
que não são ruins, mas são mais protocolares, são mais simples ali, né? Pra fazer o seu encerramento ali da história. E não são tão inspirados, mas, mano, muito boa de verdade. Esses episódios, eles, apesar de não serem brilhantes, eles não comprometem as jornadas, então eles são coerentes, eles dão as finalizações que eles precisam dar para as jornadas, eles têm as consequências que são adequadas ali para as histórias, né, para os personagens e para as situações que nós vemos. Não são episódios que são forçados, nada disso. Então, assim, muito bom, muito boa mesmo. É Star Wars, assim, quando Star Wars... Eu vi essa frase na internet esses dias e é verdade. Quando Star Wars é bom, ele é excelente. É incrível, assim. E nota 9. Eu vou dar nota 9 também, mais pelo episódio 4 e 5, que foi, pra mim, o ápice dessa série, entendeu? A série em si, ela é muito boa. Ela tem uns problemas, realmente, como a gente já conversou aqui. Mas, assim, na sua essência, que é mostrar Jedi lutando contra Jedi... Jedi lutando contra Império, ela foi excelente, então ela merece uma nota 9. Maravilhoso. Me apaixonei pela série. Tomara que tenha uma segunda temporada, né? E é isso, exatamente. Eu espero que a segunda temporada venha. Pena que não vai ter mais Anakin, né? Provavelmente, no máximo, de um hologramazinho ali. Mas toda vez que o Anakin e o Darth Vader aparece é épico. E, cara, essa série, ela fez isso ser tão épico quanto... Meu Deus, foi maravilhoso ver essa cena. Então... tem que ser nota 9. Eu poderia dar um 10 só pra esse episódio, mas pra série em si eu dou um 9. Não, se eu considerar só os episódios 4 e 5, seria 10. Fácil. Dá até fácil demais. Então é isso, galera. Mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast vai chegando ao seu final. Muito obrigado para aqueles que nos acompanharam até o final desse episódio. Estamos disponíveis aí no YouTube, em algumas plataformas de podcast, no Spotify, no Amazon Music, no Castbox, no Google Podcast, podem nos procurar por lá. Estamos também disponíveis aí no Instagram, dando notícias aqui de quando vai sair um episódio novo da programação semanal. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar no nosso conteúdo. Aquele forte abraço e até a próxima. É isso aí, galera, um grande abraço. E a frase do dia é: se a força não está com você, o Triângulo Nerd está. Tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal.